Há 93 anos, as mulheres brasileiras conquistavam um direito fundamental, o voto. Uma vitória histórica que marcou o início de uma jornada por mais igualdade e participação na política. Desde então, muita coisa mudou, mas os desafios ainda existem. Na reportagem especial de Evelyn Araújo e Vianney Bentes, você vai entender qual o impacto do voto feminino na construção da democracia no Brasil. De fevereiro de 1932, o dia em que as mulheres brasileiras conquistaram o direito de votar. Apesar de facultativo, o voto feminino foi um marco histórico. Um ano depois, em 1933, houve eleições para a Assembleia Nacional Constituinte. Pela primeira vez na história do país, as mulheres puderam votar e ser votadas. Com a nova Constituição, em 1934, o voto feminino foi consolidado. Depois disso, muita coisa aconteceu. O Brasil passou a ser o primeiro na América Latina a conceder o sufrágio para as mulheres. Apesar disso, a igualdade política entre os gêneros só foi oficializada em 1946, quando a lei tornou o voto obrigatório a todas as pessoas alfabetizadas. Lúcia se lembra bem a primeira vez que foi às urnas. Foi depois da ditadura militar, quando ela já tinha mais de 20 anos. Hoje, por causa da idade, o voto para ela não é mais obrigatório, mas para a aposentada, a missão com a cidadania ainda precisa ser cumprida. Enquanto eu tiver saúde, né, e acesso com tranquilidade, eu voto. Que a gente continue na luta. Unidas, sempre procurando melhorar, aperfeiçoar, estudar, que a gente realmente tem muitas mulheres ainda que podem dar um significado maior à política. Dados do Tribunal Superior Eleitoral mostram que a maioria do eleitorado brasileiro continua sendo composto por mulheres. Elas representam 52,4% dos 155 milhões de pessoas aptas a votar. Em breve, Tereza e Luísa vão estar nessa lista. Nas próximas eleições, as gêmeas ainda não vão ter 16 anos, idade em que já se pode ir às urnas. Apesar disso, elas têm consciência de que são peças fundamentais na construção de um futuro de igualdades. E eu sempre achei a ideia muito legal, tipo, você poder escolher o presidente ou essas coisas do país. E vai ser legal, eu acho interessante, assim. Claro que para fazer isso eu preciso me manter informada sobre política, essas coisas, para não acabar votando na primeira pessoa que aparecer. A gente tem, né, esse direito faz tempo, eu vejo todo mundo da minha família, as mulheres votando. É importante estar informada, como ela disse, e é uma coisa que eu sempre quis. Poder ter a chance de decidir o que eu quero para o futuro do meu país, eu acho muito importante, sempre achei. Algumas mulheres marcaram a história ao lutarem pelo direito de votar e serem votadas. A advogada Berta Lutz foi uma delas. Ela é conhecida como a maior líder na luta dos direitos políticos das mulheres brasileiras. Berta foi a responsável por indicar a primeira prefeita eleita no Brasil, Alzira Soriano, em 1928. Quase um século depois, no entanto, a participação feminina na política ainda é motivo de reflexão. Entre as candidaturas nas últimas eleições gerais, no ano passado, apenas 15% das candidatas a um cargo foram mulheres. Entre os eleitos, esse índice cai, sendo apenas 13%. Caroline é professora de Direito Eleitoral. Para ela, a legislação brasileira evoluiu muito nos direitos às mulheres candidatas, mas lembra que a política ainda precisa avançar na concretização dessas garantias. Não basta simplesmente a legislação dizer que tem que ter 30% de mulheres na política. É necessário também que esses 30%, pelo menos, façam parte de toda a sociedade, todos os locais de poder. A gente sabe que a política ela não é feita só diante das câmeras, só na frente dos holofotes. A gente sabe que a política também é feita nos jantares, nas visitas à casa uns dos outros. A gente sabe que o debate ele vem sendo construído até ele ser falado para a população.
E nesses debates de bastidores, as mulheres não participam normalmente. É por isso que, apesar da legislação, a gente não consegue ter um resultado tão positivo assim. TT e Lulu estão preparadas para o que vem pela frente. A gente conhece muita gente que vai conseguir votar e é uma pena que a gente não consegue, mas a próxima, sem ser essa, a outra, a gente já vai conseguir, já vai estar tudo tranquilo. Mas os nossos colegas vão, então a gente vai ficar conversando com eles, pedindo conselhos, né?